vamos bater um papo principalmente sobre o seguinte tema: saber dizer não, quando dizer não, por que que você diz não, e quando dizer sim e por que dizer sim. Ela vai entrar um pouco mais a fundo sobre isso, sobre esses gatilhos que a gente utiliza no nosso dia a dia, como é que isso afeta nossos comportamentos, como é que isso afeta o seu emagrecimento, como é que isso afeta a sua maneira de lidar com o mundo ao seu redor. Então era uma coisa que eu estava querendo há muito tempo, que é ter uma profissional na área, uma psicóloga, para trabalhar junto comigo dentro do programa H7, e a Alicia topou essa parceria e a gente vai começar a fazer essas lives uma vez por semana, talvez 2 vezes por semana, e a ideia é ajudar você que segue a gente, eu vou chamar ela daqui a pouco aqui, quero ajudar você que segue a gente a ter um suporte um pouco mais direcionado para o seu objetivo. Então seja muito bem-vindo à live das 14 horas de terça-feira. Não sei se vai ser para sempre 14 horas de terça-feira, mas saiba que toda semana você vai poder contar com a gente para te ajudar, tá bem? Deixa eu convidar a Alicia pra gente bater um papo, ela vai se apresentar, eu vou me apresentar para os seguidores dela também. E se você tá chegando ao vivo aqui agora, clica nesse aviãozinho que tem aqui embaixo e compartilha, convida o pessoal para bater papo, porque pode ser que você esteja no seu horário de almoço. Coloca um fone de ouvido e vem ouvir o que a gente tem a dizer, deixa sua pergunta aqui nos comentários ou na caixinha e a gente vai se conhecendo. Lícia, você está aí? Se você estiver aí, comenta aí, por favor, no chat para eu saber que eu posso te chamar. Tudo bem? E aí, tudo bem? Tudo bom e também. você? Bem, bom, também. Vou me apresentar, né? Isso. Conta quem é você, o que que você faz. E enquanto isso, para quem está chegando ao vivo, pode deixar as perguntas nos comentários que a Alicia vai respondendo aí também. Bom, meu nome é Alicia Andrade, eu sou psicóloga, psicanalista. Eu trabalho dando mentoria. Atualmente também estou fazendo sessões de PNL, né, que são reprogramações mentais. Então, eu estou nesses 3 campos aí, atendendo como analista, dando mentoria e fazendo as sessões de PNL. São as 3 áreas que, ao meu ver, trabalham com a mente de maneira diferente. E essa é a ideia, eu quero alcançar o máximo de pessoas que eu puder dentro da minha missão, que é tirar esse peso, né, interno, emocional, esses pensamentos confusos. Então, o emagrecimento tem a ver com isso também. Hoje, o emagrecimento não é só um bom treino, um bom professor, um bom instrutor, é também essas parcerias, né, esses elos que a gente faz com o nutricionista, o psicólogo, tem que ter ali o educador físico. Hoje a gente entende que é uma unidade, né, a gente precisa estar junto, porque esse ser humano aí precisa ser atendido em todos os campos. Então, resumidamente, essa é a minha área, eu trabalho com a mente humana, na construção de hábitos saudáveis, hábitos novos, e nada é mais justo do que a gente usar a mente a nosso favor, já que até aqui algumas pessoas estão usando contra si. Então eu entro aí para poder mexer um pouquinho com essa mente, positivamente falando, para a gente atuar a nosso favor, não contra a gente. Você comentou uma coisa agora já interessante, que é tirar esse peso da mente. E aí eu falo tirar o peso, eu associo para a parte um pouco mais exterior, que é tirar o peso do corpo. E as pessoas pensam muito, cara, eu tenho que tirar esse peso, eu tô pesada, eu tô isso, eu tô aquilo, só que na verdade ela tá muito mais preocupada com o externo e não se entendeu que o problema talvez esteja aqui. Porque aí eu falo com muita propriedade. Desde que eu comecei o programa, desde que eu lancei o programa em 2018, a maior dificuldade que os alunos têm, que eu vejo que as mulheres têm, eu falo mulheres porque a grande maioria dos meus alunos são mulheres, é o público que eu mais atendo, e não é fazer exercício, não é fazer dieta, não é começar um nem começar outro. É manter, porque existe uma série de fatores que elas se envolvem no dia a dia. A mulher tem muito mais, acho que tem 100 mil vezes mais problemas que o homem. Ela lida completamente diferente do que o homem, porque ela consegue ser mais racional e mais emocional ao mesmo tempo do que o homem. O homem acaba deixando um pouco de lado e deixa sempre para depois. Mas a mulher se preocupa com a casa dela, com ela, com o filho dela, com o marido dela, com a esposa dela. Depende. Ela lida com todos os problemas que o homem só lida com o dele. O homem liga para o mundinho em volta dele. A mulher lida com o problema dela e com todos que estão à volta dela. Então ela não consegue fazer que o mundo dela, particular, funcione porque ela está preocupada com outros mundos. E aí ela não sabe dizer não para os outros para poder dizer sim para ela. E aí que entra um trabalho que eu faço muita questão de ter um psicólogo junto. Por quê? Cara, eu preciso aprender a entender quando eu tenho que dizer não para os outros para dizer sim para mim e quando eu tenho que dizer não para mim para poder ajudar os outros. Porque quando você ajuda os outros, você acaba ajudando também. Então, essa linha tênue entre dizer sim e dizer não, às vezes confunde o que a pessoa quer, e eu quero que você me ajude a esclarecer um pouco isso.
onde vem qual é a raiz desse sim, a raiz desse não, como é que eu chego num ponto, como é que eu identifico isso? Como é que a minha aluna, como é que as meninas que estão assistindo essa live aqui agora, vão assistir isso aqui gravado depois, elas vão identificar isso para poder seguir com mais leveza, seja o que ela for buscar. Seja ela buscar uma vida mais saudável, seja ela está buscando alguma coisa diferente na área profissional, seja ela está buscando melhorar o casamento, seja ela está querendo terminar o casamento e ela não sabe dizer sim, ela não sabe dizer não, ela não sabe nem o que é um sim ou não, um confunde o outro. Então, se você puder esclarecer um pouco mais sobre isso, sei lá, trazer lá de trás, não sei se tem a ver ou não, vai que me ajuda. Porque eu precisava de alguém para fazer isso comigo. Não, primeiro, antes de tudo, é um prazer ter fechado, tá, essa parceria com você, né? Você sabe que eu tenho a profissional Iva Argento junto, que também topou entrar junto com a gente nessa também. Então, ela já vem trabalhando comigo, a gente uniu essas forças com você. Então, primeiro, está sendo um prazer essa trindade aí, ter vocês dois junto comigo. Está sendo fundamental, não só para o emagrecimento, mas para procrastinação, criação de hábitos, tudo aquilo que, para mim, é muito importante que o meu cliente, a minha paciente, tenha contato. Então, esse autocuidado, não só com a mente, mas com o corpo, o que coloca para dentro, como dorme, como que bebe água, por que não bebe, por que toma conta de tudo e não toma conta de si primeiro, né? Eu costumo brincar com as minhas clientes de mentoria que você está no avião, ele está descendo. Calma, a gente não vai ficar tão negativo aqui, mas é rápido. Você está no avião, ele está caindo. Aí está em você, seu marido, seu filho, sua esposa, enfim, pessoas que você ama ao seu lado e desconhecidos. Qual é a primeira coisa que naturalmente o ser humano quer fazer? Ele quer colocar a máscara nas pessoas que ele ama. Só que qual é a instrução que ele recebe da aeromoça? Qual é a instrução que a gente sabe quando a gente está lá dentro do avião? Coloque em você primeiro, para depois você colocar na pessoa que está do seu lado. Pelo simples fato que, se você não se salvar, você não consegue salvar o outro. Então, eu trabalho com essa... É quase que uma ideia mesmo, sabe? É quase que o significado das minhas mentorias tem a ver com isso daí. Exatamente porque, se a gente não souber como cuidar da gente mesmo, é impossível a gente cuidar do outro também. Só que o foco, a direção está errada, porque a direção está sempre no outro, né? Nunca está primeiro na gente e depois no outro. E aí eu vou começar, como você falou brilhantemente, né? É a raiz. Qual é a raiz do problema? Na psicanálise, a gente entende que o passado faz total diferença no presente e no futuro do ser humano. E o que significa que o seu passado não te define, mas ele diz muito sobre as suas escolhas, diz muito sobre as suas faltas, diz muito sobre os seus vazios. Então, com o seu passado, com a sua raiz, a gente entende por que o Pedro faz isso, por que ele tem esse jeito, por que o Pedro, sendo homem, numa sociedade tão desafiadora, né? Um homem falar sobre uma mulher de uma maneira respeitosa, o que é muito raro atualmente, por que você, Pedro, tem esse instinto de proteção, esse cuidado em falar com uma mulher a respeito de uma mulher? Provavelmente você tem irmãs muito fortes, uma mãe muito forte, o que te resultou nesse jeito mais, sabe, carinhoso, mais afetivo com as mulheres. Agora, é o seu passado, que fez muita diferença no seu presente e futuro. Fez sentido até aqui? Fez. Eu ia completar falando algo pessoal. Eu tenho 2 irmãs, eu sou o único filho homem de 3 filhos. Tenho mãe e tenho pai. E eu venho realmente, aí eu abro para todo mundo que está ouvindo aqui, conhecer o Pedro, pessoa física, Pedro CPF. Tem o Pedro CNPJ, professor, personal, dá aula, posta vídeo, faz uma palhaçada aqui ou outra, mas tem o Pedro pessoal, que não tem como separar um do outro na maioria das vezes. Que muito da maneira que eu falo vem da maneira que eu fui criado. Mas a maneira que eu lido com as coisas também vem da maneira que eu fui criado. E eu venho de uma família, de uma época não, eu venho de uma família que foi criada numa sociedade muito patriarcal, muito machista. Eu tenho 37 anos. Então, eu tenho uma cultura enraizada, extremamente machista. Só que, felizmente, eu tive pais e mães muito presentes. E pai e mãe com muita voz dentro de casa, um com o outro, por exemplo. E uma coisa que meu pai sempre falou, e essa é a palavra do meu pai, falava sempre, lembra do seguinte, você tem 2 irmãs, tá? Pensa sempre nisso. Então, aí eu posso trazer para o meu pessoal, porque o fato de eu ter 2 irmãs na minha casa, crescemos juntos e temos uma relação completamente presente em todos, com a minha mãe, com minhas irmãs, tudo, faz com que eu tenha um pouco mais, talvez, de sensibilidade do que eu vejo da maioria dos homens na hora de lidar com isso. Não muda o fato de eu ter um pouco, às vezes, uma fala um pouco mais ríspida, um pouco mais até grosseira, porque eu tive essa criação também no entorno da família.
Mas é algo que, assim, eu não digo que eu me desconstruo, venho me desconstruindo. Eu venho modulando a maneira como falo, de acordo com quem eu estou falando e para que eu estou falando. Porque muitas vezes a informação, ela não é que ela não seja entendida. Ela não foi passada da maneira correta. E tem gente que a gente tem que falar com um pouco mais de maciez, um pouco mais de rispidez. Isso aí é um trabalho que aí entra para o lado profissional. Que eu, como profissional, fui trabalhando para melhorar cada vez mais, para melhorar a minha comunicação. A partir do momento que eu decidi falar através de uma câmera do celular, onde eu posso falar com o mundo inteiro. Eu tenho clientes, eu tenho alunas que moram do outro lado do planeta, literalmente, Austrália, Japão, né? Literalmente. Cliente nos Estados Unidos, tem cliente na Europa, tem cliente aqui no Brasil, obviamente. Mas, assim, eu posso atingir muita gente através de uma câmera. E as pessoas têm histórias diferentes, personalidades diferentes, tempos diferentes, ritmos diferentes. E eu, como professor, eu tenho que me adequar a falar o máximo que eu puder no tom de quem está me ouvindo, para a minha informação chegar e ser percebida. Não adianta eu só dar a informação e ela não receber. Então, como é que eu trabalho isso? Ouvindo e cada vez mais treinando esse ouvido, a leitura com os comentários, o ouvido dos alunos, para poder atender com a melhor qualidade possível. Então, o meu lado pessoal influencia 100% o meu profissional, mas é o meu profissional que me ajudou a desenvolver a melhora do meu pessoal. Eu não consigo desconectar isso. Então, a minha raiz está assim, vem do berço. A maneira como eu falo. E muita gente pode falar, eu recebi uma caixinha de direct, eu não sei quem foi, mas falou, eu achei que eu não ia com a tua cara, mas eu vou. Eu acho que eu recebi isso. E é como hoje, já recebi várias vezes esse tipo de mensagem. Eu devo ter um ar um pouco mais, sei lá, de nariz em pé, alguma coisa assim. A maneira que eu falo pode ser um pouco mais incisiva, mas eu não sou. Então eu vou equilibrando esse meu lado. Então uma coisa que eu preciso melhorar, talvez essa minha primeira impressão seja um pouco, preciso melhorar um pouco isso, porque não é o que o outro recebe, é como eu passo. Mas até aí, até esse jeito, assim, do que o outro vê em você, e não necessariamente você é aquilo que o outro vê, tem muito a ver também com sua raiz, porque é um sistema de proteção, tá? Então, uma expressão mais reservada, um olhar mais atento, isso também tem muito a ver com a sua raiz. Mas, nessa história toda, o que tem a ver o sim ou não aí? Exatamente no ponto que você tocou brilhantemente, que é essa construção, essa relação com os pais, com as mães, pais, enfim, figuras de apoio, tá? Hoje a gente tem vários tipos de família, há muitos anos a gente tem, só que agora está muito mais exposto, então a gente tem que falar rede de apoio para que todo mundo entenda que tem pessoas que são criadas por avós, tias, duas mães, dois pais, um cachorro, uma mãe, um cachorro, enfim, né? Então, nessa relação com essa rede de apoio, foi construído algo, é como se fosse assim, imagina duas imagens, a imagem do sim e a imagem do não. Ficou muito simbólico na vida da criança nestas relações que ela tinha com os adultos. Então, vou dar um exemplo aqui. Imagina você, Pedro, imagina que você era arteiro, aquela criança que não parava e a sua irmã, uma delas, era mais calma, era mais quietinha, era mais passiva, assim, não passiva do jeito, mas assim, mais calminha, né? Aí imagina vocês dois ali. Numa sociedade normal, numa família normal, o que acontece? Aquele menino, Pedro, que ele dá mais trabalho, ele fica mais tempo de castigo, ele recebe muito mais o não, ele recebe muito mais bronca, as expressões desses pais, o jeito desses pais, né, fisicamente falando, a forma como esses pais acolhem este Pedro é muito diferente de como acolhe a sua irmã, né? Por quê? Porque a sua irmã ela simplesmente não estava dando trabalho nenhum, estava lá na vida dela, no mundo dela, da fantasia, não estava tendo algum tipo de dificuldade nessa relação. E os pais ali, na ocupação deles, naturalmente, de maneira muito inconsciente, o que eles fazem? Eles ameaçam. Então eles falam, você não vai ganhar isso porque você não fez isso. Filha, você vai ganhar a sobremesa porque você comeu tudo. Olha que legal, tem a ver com emagrecimento também. Você comeu tudo, então, já que você comeu tudo, você tem direito a comer mais. Olha que pensamento diferente aí, né? Mas aí você tem direito de comer a sua sobremesa. Então, sim, para ela que faz tudo e que aceita tudo que esses pais falam, é mais fácil dela receber esse sim de volta. E o não para o Pedro, que geralmente está de castigo, geralmente está levando esporro, o não para ele é negativo, é pesado, ele sempre recebe o não. Então a relação que ele tem com esse não é muito negativa. Então isso ficou na cabeça, isso fica na cabeça da criança. Então sim, então eu vou falar sim para todo mundo, significa que essas pessoas vão me acolher, essas pessoas vão me aceitar, essas pessoas vão me amar. Inconsciente, tá?
E o não significa, se eu não fizer o que querem, eu não vou ser acolhida. Se eu não fizer do jeito que o outro quer, na hora que o outro quer, eu não vou ser acolhida. Mas olha que bizarro, a gente cresce sem ter nenhuma consciência dessa formação do sim e não. Fez sentido? Fez, eu ia te perguntar se é nesse momento, primeiro, se isso tem a ver simplesmente com o fato da infância, é criado só na infância ou pode ser desenvolvido ao longo da vida adulta, e é aí que é criado na cabeça da pessoa, do ser humano em si, o sistema de recompensa dela, ou o sistema de fuga, não sei se seria não sei se o antagonista da recompensa seria a fuga ou o castigo, no caso, né? Porque trazendo para a área que eu atuo, que é a busca do emagrecimento e melhora da autoestima, a comida é uma fuga. Ao mesmo tempo, é uma fuga que gera uma recompensa. É nesse ponto que a gente está falando que é construída essa mentalidade, esse hábito que a pessoa acaba tendo, que acaba virando um hábito. Eu não gosto de falar que é um hábito ruim, mas é um hábito que vai prejudicar ela lá na frente. E como é que ela percebe isso e consegue começar a trabalhar? Porque quando ela percebe o problema, fica mais fácil dela lidar, porque ela enxergou o problema. Quando ela não sabe, ela simplesmente não sabe, ela não pode tratar aquilo. É como se fosse uma doença invisível, doença entre aspas. Em que momento ela percebe chamar e como é de que ela lida com sintoma. isso? Oi? Isso aí. Bom, vamos lá. Eu costumo chamar isso que você falou de sintoma, tá? Não necessariamente uma doença, tá? Porque a doença realmente, como você falou brilhantemente, ele já é o resultado final. O sintoma já é um alarme para esse resultado que é a doença, tá? Então são os sinais diferentes. Tá comendo demais, tá comendo de menos, tá tudo muito exagerado, tá tudo muito escasso. Esses dois pontos a gente tem que olhar, tá? Porque é sintoma, tá? E aí gira em torno de uma compulsão, enfim, de uma bulimia. Aí a gente mergulha um pouco mais aí na famosa doença, tá? Transtorno que a gente costuma falar. A questão é, sim, começa aí na infância, esse sistema, mas o que a gente costuma dizer muito na área da psicologia é que até os 7 anos essa criança tem uma formação que a gente fala que a construção dela está até os 7 anos. Então, tudo que ela absorveu até os 7 anos, ela vai levar para a vida dela toda, ok? Inclusive para a morte. Agora, Alice, então aos 7 anos essa criança teve uma vida muito conturbada, significa que a adolescência dela, a vida adulta vai ser conturbada? Aí é um outro ponto, aí são as tomadas de ação, tomadas de atitude, são escolhas, tá? Agora sim, o ambiente influencia demais nessa questão, nessa relação com a comida, muita comida e pouca comida. Por quê? O muito e o pouco é sintoma e a gente sempre tem que pensar nisso. A mulher que está muito preocupada em estar muito... Eu tenho que ficar seca, eu tenho que fazer isso. E porque não sei o quê. Aquele desespero, isso é sintoma, não é saúde, não é ser fitness aí. E a mulher que está pouco se lixando para isso. E qualquer coisa que acontece, ela come em excesso, as duas pessoas têm sintomas. A questão é, o ambiente influencia, os pais, todas essas falas que ela recebeu na infância e na adolescência, influencia na adolescência e na vida adulta? Com toda certeza. Hoje a gente tem a genética, que a gente não pode deixar de lado, tá? Então existe aí, corre aí sim, na sua genética, toda a história da sua família, por trás, seu DNA e tudo mais. Agora, hoje o ambiente está superando a genética, exatamente por isso. Vamos supor que eu tenha irmãos, que eles são magros, eles têm uma vida muito saudável, mas a minha melhor amiga, ela tem uma vida de fast food, não tá nem aí, ela tá acima do peso, ela não tem nenhuma rotina saudável. Só que ela é minha melhor amiga e atualmente eu convivo pouquíssimo com os meus irmãos. E essa minha melhor amiga eu convivo muito. Nessas duas áreas, nesses dois ambientes, qual você acha que vai ser a pessoa que mais vai me influenciar nas minhas escolhas? Amiga, porque onde você dá mais atenção. É isso. Isso aí, então onde você foca, onde você convive mais, por isso que dizem assim, as 5 pessoas que você mais convive, elas falam muito sobre você, é exatamente esse ponto, tanto para a prosperidade, quanto também para as suas escolhas saudáveis. Então, se você está num grupo onde só você tem hábitos saudáveis, se preocupa com o seu corpo, com a sua alimentação, com a sua mente, e o restante desse grupo não está nem aí é um ponto que você tem que começar a se preocupar e começar a olhar para esse ambiente. Por quê? Não é só a sua família que influencia as suas tomadas de decisões. É muito também os seus amigos, as pessoas que você convive. Então, sim, respondendo as suas 2 perguntas, acontece sim esse início na infância e na adolescência e influencia sim na própria adolescência atualmente e na vida adulta. Aquele ditado que nossos pais diziam pra gente nunca fez tanto sentido. Diga com quem andas, o que te direi quem és. O ambiente,
ele não determina, mas ele influencia e muito o que vai acontecer. E eu arrisco a dizer isso. O ambiente vai te engolir sempre. Se você deixar o ambiente te controlar, ele vai te engolir. Então, ou você controla o seu ambiente, ou troca de ambiente, porque senão você será engolido. Posso falar por mim também, história pessoal. Desde que eu me separei, eu fui morar na casa da minha mãe. Eu não tinha um espaço adequado para mim. Minha mãe tem uma rotina, eu tenho outra rotina. Eu tinha um quartinho para poder fazer live, para trabalhar, para gravar. Eu acabei não cuidando muito mais de mim, porque o ambiente era um pouco... Ficou muita coisa apertada, ficava zoneado. Hoje eu tenho a minha casa. Hoje eu consegui, montei ali meu espaçozinho ali, eu tenho ali um espaço que eu botei com a minha cara, as minhas cores, estou dando o meu jeito. Isso me dá um ânimo diferente. Quando você... É bem clássico. Quando você chega e vê a sua casa arrumada, você chega de viagem, a tua casa está arrumada, é acolhedor. Agora chega na sua casa, está uma zona, depois de um dia cansativo de trabalho, você quase que fica em depressão junto com a casa. Então, inclusive, lá dentro do programa, um dos pilares que eu trabalho é ambiente. Alimentação, treino, sono, ambiente. E o ambiente é o primeiro. Porque eu não posso pensar em alimentação, em fazer exercício, em fazer nada, sem organizar, entre aspas, organizar a casa. Não, primeira coisa, arruma o ambiente. Arruma o seu espaço. Arruma o espaço que você vai descansar. Tem o seu espaço de trabalho específico. Tem o seu espaço de comer. Tem o seu horário para fazer. Parece um pouco cri-cri ter horário para tudo ter espaço, para ter tudo organizado. Mas a organização vai levar você para um sucesso muito rápido. Não, e às vezes o sucesso ele é percebido apenas por você deixar de falhar. Nossa, tudo que eu faço dá errado. Tudo que eu faço eu não consigo terminar. Pô, eu tô é cansativo. É mentalmente cansativo. Você organiza. Tira um dia e faz uma faxina na sua casa. Você vai ver como é que vai se sentir bem depois da faxina. Você olha para aquilo e fala, cara, tô bem. Tô me sentindo bem. Eu tenho um monte de coisa para fazer, mas eu tô bem. A casa tá boa, é que tá acolhedora. Então, o ambiente, acho que é o primeiro ponto que todo mundo tinha que mexer. Não tá dando certo? Troca de ambiente. Alguma coisa tá errada. Troca de academia, troca de casamento, troca de escola, troca de bairro, troca o que tiver que trocar. Organiza para ficar a seu favor. Você tem que controlar o seu ambiente de uma maneira que facilite para você. Não adianta eu querer criar a rotina de começar a correr todo dia 5 horas da manhã, se eu saio com pessoas, se eu ando com pessoas que vão para barzinho 10, 11 horas da noite. Eu não vou acordar de manhã cedo para correr, não vou conseguir. Não tem como. Não conversa. É água e óleo, não se mistura, não tem como. Então, dentro do ambiente, é uma coisa que eu gosto de falar muito, que é o seguinte: você sabe qual ambiente que te atrapalha e o ambiente que te ajuda. Talvez você não esteja pronto para lidar com aquilo. Então, estabeleça primeiro as suas prioridades. O que você quer muito e por que você quer muito aquilo. O porquê vai estar muito ligado ao que te incomoda. Cara, aquilo me incomoda demais. Eu sinto muita... Sei lá, eu me sinto com autoestima baixa, eu me sinto sem energia, eu não consigo falar com as pessoas, eu sou muito introspectivo, eu ando fechado, eu falo baixo, eu não consigo me impor, as pessoas no trabalho não me dão valor que eu acho que deveriam dar. Você precisa elevar essa energia, você precisa mexer no ambiente que está mais próximo de você para poder expandir e você atrair as pessoas para você, não você correr atrás dos outros. Enfim, ambiente acho que é primordial, as pessoas com que você anda, com que você fala, com que você conversa, as pessoas que você segue na rede social. Eu sigo pouquíssimas pessoas específicas na rede social. Tem gente que fala, pô, Pedro, você não me seguiu de volta. Desculpa, não vou te seguir de volta. Entenda isso. Não é pessoal. É porque eu estou numa fase que eu preciso controlar exatamente quem entra e quem sai. E controlar o seu foco, né? Controlar o meu foco, porque qualquer coisa pode tirar meu foco. Ainda mais eu tenho um TDAH fortíssimo. Me tira do foco fácil. Tudo me chama atenção. Bom, anteriormente, você... isso. Anteriormente, você falou assim, como... Você consiga ser aceito em grupos. Às vezes a pessoa quer uma coisa e não se sente aceito naquele grupo. É porque ela não conversa com aquele grupo daquela maneira. Eu, por exemplo, vamos dizer que eu queira fazer parte do grupo Primo, né? Multimilionários. Cara, eu não entendo nada daquilo, eu não converso com aquilo, aquele grupo nunca vai me aceitar. Eu tenho que entender o meu lugar para saber se eu estou aqui, como é que eu faço para ir para lá? Eu acho que isso tem muita... É como se fosse um GPS particular. Quando você vai pedir um carro de aplicativo, ou você vai buscar um endereço, a primeira coisa que pergunta não é para onde você vai, é onde você está. Se você não sabe onde você está, como é que você vai saber para onde você vai? Como é que você vai escolher o caminho certo para aquilo? Eu posso pegar uma linha reta e chegar rápido, eu posso dar uma volta de 300 quilômetros e não chegar nunca. Eu vou gastar energia, tempo e dinheiro para chegar no lugar que eu poderia chegar muito mais rápido se eu tivesse tido
orientação e entendido que, cara, entendi onde eu tô. Então, eu vou botar o pé no chão e vou organizar primeiro isso aqui para melhorar o meu caminho. E aí vai facilitar a minha jornada. Anteriormente, você perguntou assim, como que a pessoa identifica isso, né? Porque você imagina uma criança que não tem muita consciência nem de quem ela é, a formação do eu está ali ainda se encontrando com ela, ou seja, ela não tem ainda essas habilidades. Na adolescência é um boom de acontecimentos, de sentimentos, de pensamentos, né? Ou seja, fica mais difícil ainda para você identificar, opa, peraí, o que aconteceu? Né? Então aí você perguntou, poxa, como é que a pessoa identifica? Para a criança, os adultos têm que estar muito atentos para qualquer tipo de mudança emocional, de comportamento, qualquer coisa diferente, uma alimentação que está diferente, um sono que está desregulado, uma criança que está de casaco indo para a escola no calor. Então, vai verificar, tem acontecendo alguma coisa, ela está tendo algum desafio com algum colega. Então, para os adultos, é qualquer coisa que esteja diferente. Então, os adultos têm que estar mais atentos a essas crianças. Ali na adolescência, a mesma coisa. Só que não tem esses adultos, não tem ninguém olhando, porque às vezes a pessoa mal está se olhando, esses pais mal estão se olhando, que é um grande desafio, essa correria. Então, hoje, uma live, hoje um IGTV aqui, um vídeo mais profundo, pouquíssimas são as pessoas que vão estar. Por quê? Conteúdo profundo são poucas as pessoas que querem, porque o Reels é mais legal, os 15 segundos, 5 segundos. Se você não atrair 3 segundos, isso já era, você perdeu aquele paciente. Então, nessa correria toda, existe a pessoa por si só. Na adolescência, hoje eu falo claramente isso para as pessoas, que os adolescentes estão buscando mais, porque eles estão identificando que alguma coisa não vai bem. Mas quando ela está nessa vida adulta aí, como que ela faz? Autoconhecimento, tá? Foi por escolher, por entender que alguma coisa não estava indo bem na minha vida pessoal, nas minhas escolhas que eu estava fazendo, que eu construí o programa Autoestima na Prática, que é esse, né, que a gente tem aí dentro do H7, né, que a gente fez essa união, né, de saberes. E aí, assim, eu estava na época sofrendo com baixa autoestima, crise de ansiedade, eu não sabia o que era ansiedade, eu não sabia nem que existia baixa autoestima. Eu achava que a autoestima era, pô, mas eu me sinto bonita, eu tô bem, eu tô num grupo legal, tô com um namorado legal, aquele cara mais legal do grupo, ou seja, eu tô no ponto, tô no momento certo, tô ali no auge, né? Só que eu estava com as duas maiores coisas, assim, que inclusive eu me especializei nessas duas áreas exatamente por saber a dificuldade que é você ter baixa autoestima e você ainda ter crise de ansiedade. Ou seja, nesses dois pontos você não tem controle algum, você sente que você não tem controle. Pode Esse falar. ponto que você falou é uma falsa percepção de autoestima? Seria isso? Seria isso perfeitamente. Na realidade, as pessoas elas associam a autoestima exatamente dessa maneira errônea que a gente fala. Por isso que eu e muitos outros movimentos estão aqui nas redes sociais exatamente para explicar o que de fato é autoestima, que tem muito a ver, primeiro, com esse auto-olhar, com esse amor próprio. Mas, assim, para a gente entender um pouco, assim, o autoconhecimento é onde a pessoa busca, que fala assim, pô, peraí, cara, tem alguma coisa estranha. E foi daí que eu percebi que tinha alguma coisa estranha. Eu fui buscar minha análise pessoal com a minha psicóloga, inclusive a minha analista até hoje. E assim, ali eu entendi que, peraí, eu estava sofrendo de baixa autoestima, tinha picos de ansiedade, e eu queria saber por que eu estava com crise de ansiedade, por que eu estava com todos aqueles sintomas de baixa autoestima, se eu me achava bonita, se eu achava que eu estava no auge ali no grupo, né? E aí, com esse trabalho todo, o que se tornou? Se tornou esse programa Autoestima na Prática, que eu selecionei mesmo todos os temas que passam pela autoestima. E quais são os temas? Essas explicações do sim ou não, os limites, os pensamentos que a gente tem sobre a gente, como que o nosso ambiente está, quem são as pessoas que a gente tem que construir pontes ou não. Então, isso tudo foi resultado de uma busca pessoal minha. Por quê? Porque eu estava sofrendo. Então, para te responder, geralmente, infelizmente, ainda hoje, as pessoas buscam o autoconhecimento quando elas estão no sofrimento. É difícil você ouvir uma pessoa falando assim, pô, fui lá na Alicia, poxa, adorei a psicóloga, mas foi porque eu estava muito mal, estava no fundo do poço. Difícil você ouvir uma pessoa falar assim, poxa, eu fui lá na psicóloga, mas por quê? Não, só quero me autoconhecer, eu quero saber, assim, minhas escolhas, meus sonhos, quero falar dos meus projetos. Geralmente as pessoas buscam na dor, tá? É no sofrimento. É igual quando as pessoas procuram um médico, quando já está doente. O que eu faço? Eu trabalho com prevenção, né? A educação física nada mais é do que a prevenção para você ter uma melhora de qualidade de vida e ter uma vida mais saudável e viver bem até não poder, até a morte, infelizmente. Mas as pessoas procuram academia, procuram treinamento
quando o médico já disse para elas, olha, tem que começar agora. Você vai ter um problema daqui a pouco. Você está com sobrepeso, sua barriga está muito grande, você está você tá diabético, você está isso, você está aquilo. Aí as pessoas procuram. E eu falo por mim também. Eu comecei a fazer terapia em dezembro de 2021. E não parei mais. Faço até hoje. Uma vez por semana eu faço análise, uma hora lá por semana, toda quarta-feira. E eu procurei, depois da minha separação, depois do meu divórcio, que eu fui casado quase 10 anos, mas eu percebi na análise, eu já vinha entendendo um pouco mais sobre como é que era o meu eu, já fui me entendendo um pouco mais, e a maneira como eu lidava com as situações, e percebi que se eu tivesse começado antes, talvez meu casamento teria tomado outro rumo. Não sei se eu teria continuado, pode ser até que eu teria separado do mesmo jeito, mas eu teria lidado de uma maneira diferente com tudo que eu lidei na sequência que veio após. Porque eu, quando separei, depois eu fiquei desempregado, depois na sequência eu saí de casa, então eu fui indo ladeira abaixo e foi vindo um turbilhão de coisas que se eu tivesse um pouco mais de, eu não vou falar maturidade, mas se eu tivesse um pouco mais de autoconhecimento, eu lidaria melhor com algumas coisas. Então, assim, eu falo, cara, a terapia me ajudou muito e vem me ajudando cada vez mais a lidar com situações do dia a dia que eu falo, em outro tempo eu teria lidado de uma maneira. Ainda bem que eu tô fazendo terapia. Ainda bem que eu tô pensando diferente. E o ponto é exatamente esse, né? Quando você fala que você trabalha com a prevenção, não foi à toa que a gente uniu forças, né? Nós três, né? E você, Iva. Exatamente por isso. Por quê? Eu, inclusive, saí também, mudei muito, né, a minha linha de atendimento como psicanalista, exatamente para não focar só focar só no problema, para também fazer um trabalho de prevenção, tá? Não só nas redes sociais, mas também no meu atendimento. E foi por isso também que eu pensei assim, gente, eu não tenho que pensar nesse ser humano, nesse sujeito, só no resultado final. Eu tenho que pensar nele também no passado, como a psicanálise, mas peraí, eu tenho que também dar o direito para ele de se organizar, né, de prevenir futuras coisas, futuros problemas, e também falar dos sonhos e dos projetos dele. Foi por isso que também eu mudei, né, assim, ampliei, na verdade, o meu horizonte profissional e fui para mentoria, enfim, para as sessões de PNL, exatamente por isso. Por quê? Porque hoje o sujeito, ele não só pode ser visto como uma pessoa, um resultado. Então, se você trabalha com emagrecimento e chega uma pessoa que está sobrepeso, acima do peso, e ela vem e fala assim para você, eu quero emagrecer tantos quilos porque minha autoestima está lá embaixo, eu não estou me sentindo bem. Aquela pessoa ali, mesmo que ela te afirme isso, te dê todas as ideias concretas, eu estou aqui por causa disso, você vai ter que olhar para ela no passado dela, qual foi a relação com os pais, a relação com tudo, para quê? Para só depois de você olhar para o passado dela, ela olhar para ela, só depois criar hábitos. É por isso que as pessoas procrastinam, elas não criam hábitos. Por quê? Porque elas não têm, como você falou brilhantemente, elas não sabem para onde elas querem ir, não é que elas não têm capacidade. É porque está tudo tão conturbado aqui no passado, está tudo tão mexido, ela precisa organizar, tá vendo a organização? Organizar esses pensamentos, organizar a história dela, fazer algumas pazes, né? Um perdão aqui, um perdão ali, e você também trabalha isso na análise, e sem você perdoar não tem como, esse peso sempre vai estar com você. E aí ela segue para quê? Para esse autoconhecimento, que é a autoestima. E aí a gente entra, o que isso tudo tem a ver com sim ou não? Quando essa pessoa ela tem a capacidade de se autoconhecer, ela automaticamente ela conhece o ambiente que ela vive. Então, isso aqui, esse movimento de olhar para dentro é amor próprio. Quando a gente olha para fora, é olhar para o ambiente. Então, tem a ver com o sim e o não, e quando a gente olha para fora, o limite. Limite tem a ver com sim e não. Quando você se ama, quando você se autoconhece, quando você está muito fortalecida do que você quer e do que você não quer, você começa a colocar os limites. E tem a ver com sim ou não. Então, vamos supor que o Pedro fale para mim assim, Lícia, eu só posso fazer live com você toda terça-feira, 14 horas. Vamos supor que 14 horas eu tivesse uma mentoria, eu tivesse um paciente. Imagina que eu quero muito a aprovação do Pedro. Eu quero muito que ele, poxa, me ache uma profissional excelente, porque toda a minha construção de sim ou não, a minha autoestima, ela está toda fragmentada. Por quê? Porque ela não foi bem construída, eu não tenho essa relação comigo mesma muito bem. O que eu vou fazer na minha vida adulta? Eu vou olhar para o Pedro e vou falar, sim, Pedro, vou conseguir esse horário. O que eu vou fazer? Eu mudo a minha vida pessoal em função do outro. Fez sentido? Fez. Se eu tiver errado, você me corrige.
a pessoa acaba confundindo a autoestima dela com o próprio ego dela. Em que sentido? Você usou o exemplo. O Pedro só poderia fazer live comigo 14 horas. Vamos dizer que nesse momento eu teria um atendimento e eu me viro para ter esse reconhecimento dele. Na verdade, é uma massagem seria mais uma massagem no ego e não na autoestima. Tem gente que confunde autoestima com ego. Exemplo, vou me usar como exemplo. Eu, às vezes, aparento uma autoestima extremamente elevada, não sei o quê, parece que eu sou soberbo, parece que eu me acho mais que os outros. Às vezes, a maneira que eu falo pode soar isso. E as pessoas confundem a minha autoestima com o ego. E não é que eu tenha o ego inflado ou queira ter o ego inflado. É que eu, como profissional na área da saúde, eu entendo que, cara, as pessoas têm um monte de problema. Eu decidi trabalhar com uma coisa que é para ajudar as pessoas. Então, eu tenho que transparecer a elas um pouco mais de positividade. Eu quero que ela possa enxergar em mim entre aspas, espelho, para ela falar, pô, eu quero ficar igual a ele, cara. Eu quero enxergar da maneira que ele enxerga. Eu quero ver o que ele está vendo que eu não estou vendo. Ela não precisa estar com a barriga sarada, com a barriga lisinha, ou ter aquela vida aquele fantoche vida de fantoche nas redes sociais, para se sentir bem. E não só se sentir, mas realmente estar bem. E transparecer isso no ambiente em volta dela. Então as pessoas confundem um pouco a autoestima com o ego inflado. Não é ego inflado. É claro que existe o nosso ego ali, que a gente alimenta um pouquinho, é uma coisa muito particular. Mas eu acho muito mais interessante trabalhar essa questão da autoestima real do que deixar que as pessoas confundam um ego que não é real. Porque isso atrapalha até a própria comunicação. Fez sentido? Posso te falar, fez muito sentido. Assim, no final é o ego, tá? Por quê? E aí, como você falou, assim, é um ego direcionado, tem um ego direcionado para o lado ruim, que ele só está pensando nele, então ele tem que ser visto, mas tem um ego direcionado decorrente dessa baixa autoestima. Por quê? Você para pensar, a pessoa que ela diz sim para todo mundo, ela não é uma pessoa legal. Não é. Mas ela é legal porque ela diz sim para todo mundo. Ela não é. Ela não é uma pessoa legal com ela e ela também não está sendo legal com aquelas pessoas todas, porque ela está educando a todo mundo que ela está sempre disponível, que ela abre mão do dela em função do outro. E ela não está sendo legal com ela. Então, quem é a pessoa legal? Que a gente, 2 pontos, que significa a pessoa legal? Saúde mental em dia, autoestima em dia. É a pessoa que equilibra o sim e o não. Mesmo que você possa dizer o sim para aquela pessoa, você tem que analisar no seu banco de dados. Espera aí, eu já disse muito sim essa semana, então vamos lá. E sempre vai ser sim a bola da vez, ou pode ser o filho, pode ser o marido, a esposa, quem tiver ali naquele momento, esse sim e não precisa estar equilibrado. Agora, quando eu preciso da aprovação do Pedro e eu mudo a minha agenda em função desta aprovação, o primeiro ponto é a baixa autoestima, então ela precisa fazer um carinho no ego, ela precisa ser amada. Então ela diz sim, mas não por aquele ego que as pessoas dizem ruim, né? Uhum. Mas um ego de dependência, um vazio que precisa ter algo dentro daquele vazio. E existe outro lado, como você falou brilhantemente, que é o famoso, eu vou arriscar aí, de repente, o famoso narciso. Aquela pessoa que está mais preocupada com esse olhar que todo mundo admira essa pessoa, olhe para ele, mesmo que seja de maneira negativa, mas tem que estar olhando para ele. Então, são 2 tipos de ego aí, mas no final é exatamente o que você falou, tá? Esse ponto aí dá para ser aprendido com algum tipo de hábito, porque, por exemplo, eu visualizo uma mãe de seus entre 40 e 50 anos, que tem seus filhos pequenos, cuida da própria mãe, cuida do próprio marido. Ela tem uma dificuldade de seguir a própria rotina dela, de criar algo para ela, porque ela cuida de todos os outros. Então ela diz muito sim para os outros. Esse ponto, ela vai dizendo sim, sim, sim. Nossa, minha mãe é maravilhosa, ela faz isso para mim. Minha filha é ótima, ela faz isso para mim. Minha esposa é ótima, ela faz isso para mim. Então ela faz muito para os outros. Então ela está meio que, entre aspas, educando demais os outros só com sim, 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 sim. Então todo mundo acha que ela é maravilhosa. E na verdade ela está sendo o contrário, né? Porque era para começar a dizer ou não. Então, como é que essa pessoa, como é que essa mãe, por exemplo, ela treina isso? Para ela poder aprender um momento, ela identificar quando ela pode dizer sim e quando ela deve dizer o não. Para ela falar, não, agora é o meu momento, não. Você, mãe, eu não posso ser a sua mãe. Mãe, você tem que ser, eu sou sua filha. Não posso assumir o seu papel. Então, quando que essas coisas, essa situação, ela tem que ser
como é que faz para essa situação ser controlada? Como é que treina esse não? Como é que treina esse sim? Bom, no que para a gente é uma missão, como pessoas da área da saúde, é o trabalho de prevenção. Então, independente desse resultado ele estar contra essa pessoa ou não, tá tudo bem, então vamos continuar. Sabe, time que está ganhando, a gente não mexe? Não, time que está ganhando, a gente mexe, ok? Então, é sempre quando pensar assim, qual a hora que eu tenho que dizer o sim ou não? Sempre pensar que, sim, o time que está ganhando, o time que está perdendo, você mexe. Porque qualquer tipo de relação que essa pessoa tiver, ela precisa ter essa noção do equilíbrio, tá? Como? O autoconhecimento. Quanto mais essa pessoa se conhece, automaticamente a autoestima dela fica mais blindada e ela não fica aquela pessoa raivosa, que todo mundo tem medo e ninguém nem pede. Sabe aquela pessoa, aquele tio que todo mundo nem tem coragem de falar e todo mundo acha que aquilo é respeito, mas não é medo? Então, ela não vai ser essa pessoa, mas com o autoconhecimento, ela vai olhar para ela. Quanto mais ela olhar para ela, e são coisas bobas. Por exemplo, o primeiro áudio lá do Autoestima na Prática é quem sou eu. Por quê? Porque do mesmo jeito que você tem que trabalhar o ambiente da sua cliente, eu preciso entender qual é o nível de consciência do eu dela. Então, qual é o primeiro áudio lá no programa da autoestima? Quem sou eu? E vou te falar, é aí que as pessoas mais... Lícia, como assim? Eu recebo muitas mensagens no Telegram, no privado. Lícia, como assim? Quem sou eu? Mas quem sou eu? Não é... Eu sou mãe, tenho 2 filhos. É antes disso, entende? Então, por quê? Porque ela precisa se autoconhecer. E quem sou eu? Ela precisa saber o que ela gosta, cara. O que ela não gosta. Qual é a roupa que ela se sente bem. Qual é o corte de cabelo que ela tá. Não é o corte de cabelo que está na moda, ou a roupa que está na moda. Por autoconhecimento. Então, ela vai colocar o que ela quer. Ela vai vestir o que ela quiser, ela vai fazer o que ela quiser. Automaticamente, a autoestima vai sendo formada e colocando como se fosse blindando mesmo, de maneira positiva. Blindando para quê? Cara, o cara que é narcisista nem vai chegar nessa autoestima blindada. O cara, quando ele vier, essa mulher já situou ele, porque ele nem chega, porque a autoestima dela está bem, bem formada ali. Agora, qualquer situação, desafio que ela tiver com a família, com os colegas de profissão, ela também vai saber lidar muito bem. Por quê? O autoconhecimento dela, o olhar para dentro, e a autoestima dela está saudável, aí que ela consegue equilibrar o sim ou não. Não adianta essa mulher que não se conhece, ela não busca o autoconhecimento, e ela não tem nenhuma noção do nível dela de autoestima, você falar assim para ela, pô, vamos lá, eu vou te dar um placar geral. Placar da disciplina, que é o que eu trabalho nas minhas mentorias. Placar da disciplina que eu aprendi lá no Cronos com o Wendel Carvalho. Beleza. Placar da disciplina. Estou lá no placar da disciplina, eu dou para minha cliente um placar lá, onde ela tem as tarefas, ela tem que botar lá. Eu não trabalho com X ou checklist, eu trabalho com coração, quadrado, que são formações, né? Então, se a gente tem que tirar esse X, esse verde, esse azul, porque a gente entra lá na pedagogia, que é a relação que a criança tem com nota. Depois eu explico melhor sobre isso. Legal, mas aí você está lá no... Eu uso placar da disciplina, eu uso vermelho e verde, vermelho e azul. Mas depois que eu te explicar isso, eu vou te explicar o porquê que você daqui para frente é uma sugestão, se fizer sentido, você segue. Aí, por que eu sem essa mulher se autoconhecer, ela não busca nenhum desenvolvimento pessoal, nada, e aí simplesmente a autoestima dela nem sabe me dizer se a autoestima dela é baixa ou não, ela não sabe nem avaliar isso, e aí eu viro para ela e falo assim, olha só, toma aqui teu placar, você tem essas tarefas para fazer, e aí tu vai marcar lá teu xizinho, teu quadrado, o que você quiser no final. Cara, você pode ter certeza que esse placar no final, ela vai te entregar no final de semana todo zoado. Por quê? Ela não tem esse olhar para dentro, ela não tem noção dessa blindagem, do limite, ela não vai conseguir criar hábito. Então, é sempre olhar para dentro. Ela é uma mulher mais frágil quando ela não tem autoconhecimento e quando ela não tem nenhuma noção de como está a autoestima dela. Por isso que hoje a autoestima não é pauta quente. A autoestima é a formação do eu. Se a gente parar para pensar, é com a autoestima que tudo começa. As pessoas focam, e eu costumo dizer isso, eu tenho muito hater lá no meu direct quando eu falo isso, mas que vem os haters sem problema nenhum, porque a doença é o final. Essa autoestima que começa tudo. Ah, não, porque a doença, que é o transtorno, porque é genética. Gente, vamos parar para pensar a formação do eu. Se a gente, esse olhar para a gente, que tem um amor próprio, se esse olhar para dentro é frágil, é baixo, baixa autoestima. Se esse olhar para dentro ele é alto, é autoestima, autoconhecimento. Por isso que autoconhecimento e autoestima são duas palavrinhas que você sempre vai ter que guardar quando você pensar em prevenção. Pensou em prevenção? Autoestima, autoconhecimento. Não tem como não andar junto.
Autocuidado. Muito bem. É a consequência, né? Aí já é a criação de hábito. Mas por que eu vou te falar essa questão do X e do verde, do azul e do vermelho? Tudo que você aprendeu lá na escola, também trabalhei 10 anos como professora, eu colocava o vermelho quando corrigia as provas, enfim, só depois que eu fui ver isso. Mas por quê? Lá na escola, o que você aprendeu? Quando você tinha lá o vermelho, caneta vermelha, sua nota era o quê? Ruim, nota baixa. Ruim. Quando tinha o X na prova, significava o quê? Não me lembro Que agora. Era ruim também? você errou. Errou, é Você verdade. errou, Era o né? certo e o errado, é verdade. E aí o checklist é o quê? Que você acertou. Então, o checklist acertou é verde, geralmente o azul, e o X geralmente é vermelho, para sinalizar para o adolescente, olha que loucura, sinalizar para o adolescente que aquilo ali é ruim. Só que isso é péssimo para ele. Por quê? Hoje, quando você está lá no seu placar da disciplina, o que você faz? Você usa o X para se dizer o quê? Eu não fiz aquilo. Porque você aprendeu na sua infância, na adolescência, do mesmo jeito que você aprendeu o sim ou não, formação do eu, você entendeu que o X, vermelho, e para piorar, você deve colocar vermelho, ou uma cor que você menos gosta, vamos supor. E aí você usa o verde ou o azul, uma cor que você gosta muito, para dar, ó, checar, ó, eu fiz aquilo ali. Então, para a sua mente, o X é ruim e o checklist é bom. Só que quando você sabe usar a sua mente a seu favor, o que você faz? Usa outro símbolo. Sabe o símbolo que você gosta muito? Aqui no meu placar da disciplina, no nosso placar da disciplina aqui em casa, é um coração, porque eu sou emoção, é um coração para aquilo que eu fiz, e é um quadrado amarelo, um coração roxo e um quadrado amarelo para aquilo que eu não fiz. Por que o quadrado amarelo? Na minha cabeça fica um quadrado como impedindo de eu ir para o próximo nível. Entendi. Então, é uma coisa ruim, não deixa de ser uma coisa ruim, mas eu não estou reprogramando a minha mente para o meu passado, para aquela coisa ruim. Como que a criança ficava quando recebia a prova, o X? Ela ficava, né? Então, até para a sua formação de hábito, para a sua continuidade na criação de hábito, você não pode fazer nada que te lembre algo negativo. Só pode ser algo que te lembre com coisas positivas, o seu resultado. Então, a partir de hoje, se fez sentido para vocês que estão ouvindo e para você também, se você quiser, já substitui aí essa Vou maneira. começar a prestar atenção nisso. Eu vou começar não vou falar tentar, detesto a palavra tentar. Eu vou começar a fazer um pouco, a mudar um pouco as imagens ou as cores para testar. Ver como é que Como eu falo com meus sentir com isso. pacientes, ó, experiencia, não tenta não, que tentar realmente é uma palavra ruim também, mas experiencia. Se fizer sentido, fez, se não fizer, entendeu? A gente tenta outra coisa. Inclusive, essa live aqui, ela vai ficar disponível aqui no Instagram. Só que o Instagram, ele corre, né? A produção de conteúdo é diária, todo dia, muita coisa, muito vídeo, vai passar. Recomendo, se você chegou até aqui agora vendo esse vídeo gravado, salva ele para você não perder. E eu vou deixar essa live salva dentro da plataforma lá do H7, lá no próprio módulo de autoestima na prática, no módulo da própria Darícia. Tá? Inclusive, tem uma palavrinha-chave aqui para você comentar na live, que é autoestima 100. Tudo junto. Autoestima e o número 100. Colocando isso, você vai ter 50% de desconto para fazer parte do nosso programa, entrando para o Águia 7. Tá? Se você for tentar entrar pelo Águia 7 lá na Hotmart, você vai ver o preço, 1.000 e alguma coisa. Se você colocar autoestima 100, a gente vai chamar você no direct e você vai ter um abatimento aí, vai ter um desconto para poder entrar no programa e vai ter autoestima na prática, vai ter treinamento, vai ter nutrição, vai ter meditação. Você vai ter tudo que você precisa para modular melhor o seu ambiente e as suas rotinas e a criação de hábitos e suporte com ela, com a Alicia, comigo, com a Iva, que a gente faz encontros semanais, mensais. A gente está ativo no Telegram, ativo na comunidade do Facebook para poder dar orientação aos nossos. É o que eu falei lá atrás quando eu criei o Águia 7. Aves da mesma plumagem voam juntas. A águia voa com águia, voa com pombo. Então, se você precisar da gente vai estar lá por você. Então, se você quiser participar disso, aproveitar essa live, aproveitar esse desconto, é só escrever autoestima 100, que eu vou te chamar no direct, eu vou conseguir vou te dar esse atendimento aí, tá bem? E vou deixar tudo isso aqui salvo, quer dizer, está salvo aqui para os alunos que estão vendo na plataforma também, porque foi gravado em um outro momento, eu estou falando com o eu do futuro agora. Seu outro é eu. assim que funciona. É isso aí. Bom, eu acredito que a gente tenha fechado aí essa linha de raciocínio do sim e não. Bom, nós levamos para um caminho muito diferente, tá? Do que a gente costuma assistir por aí.
Essa ideia de 2 mais 2 são 4 não rola. É por isso, inclusive, que nós estamos juntos aí, nós três profissionais com a mesma cabeça, né? Tem que fazer algo diferente para pessoas que querem algo diferente. Porque não adianta a gente ser o mesmo para pessoas que fazem o mesmo. Pessoas que fazem o mesmo, elas não têm resultados extraordinários. A gente precisa de pessoas e quer pessoas que queiram resultados extraordinários. Então, a ideia é essa. E eu já falei lá no início, mas está sendo um prazer realmente ter vocês dois aí como parceiros de profissão. É isso. Lícia, obrigado pelo papo. Se você quiser, toda terça-feira, 14 horas, bora que tem o que mais tem é tema. É bom que a gente alimenta a plataforma e sobe essa régua aí também. Tá? A princípio, a gente começou aqui 14 horas. Pode ser que a gente mude o horário, porque a ideia... eu não me prendo muito. Eu consegui me desapegar disso. Ai, qual é o melhor horário para eu poder fazer live para as pessoas entrarem e falarem comigo ao vivo? Não, é o horário que eu posso. O horário que eu tenho. É isso aí. Vai ficar gravado por uma razão. É muito mais gostoso quando as pessoas estão junto com a gente, interagem, conversam, que aí o papo flui. Mas também é muito bom quando fica uma live compartilhada entre eu e você, por exemplo, e não tem gente para ficar... as pessoas estão de espectadores só. Que a gente consegue desenvolver o assunto, desenvolver o tema. Então, tudo tem um benefício. Tudo tem um benefício. Esse horário da tarde, as pessoas estão almoçando, estão no trabalho. É normal durante ao vivo ter um pouco menos de pessoas ao vivo, mas acontece muito de eu receber as mensagens lá, seguir, muda o horário, faz isso, eu quero participar da próxima, como é que eu faço? Me avisa. Fica atento, ativa as notificações, conversa comigo, conversa com a Alicia, que dependendo do que for, a gente ajusta um horário para a gente poder conversar com você ao vivo também. Sem problema. A gente te convida para participar ao vivo com a gente, quem sabe? Com certeza. E, a gente também tem que ir focando, né? Colocando na prática tudo que a gente falou aqui, nós vamos olhar para as nossas agendas e verificar. A gente recebe as ideias, olha para as nossas agendas, e aí o resultado a gente muda ou não esse horário. Isso é autoestima, isso é saber dizer sim e saber dizer não na hora certa. Esse é o limite. Na prática. Isso aí, na prática. Tá bom? Então, vamos encerrar por agora. Deu um pouquinho mais de uma hora certinho. O conteúdo vai ficar salvo para vocês aqui. E é isso. Obrigado, Lícia. Iva, você é a próxima, se você estiver ouvindo. Lícia, eu queria aproveitar, antes da gente fechar, um bônus rapidinho. Você falou que você trabalha na mentoria, trabalha com PNL, trabalha com autoestima, as mulheres. Explica um pouquinho rapidinho, se for possível resumir, o que é o PNL, para quem não sabe o que é. Bom, a PNL é a programação neurolinguística. O que significa que a gente reprograma a mente, todas aquelas crenças, tudo que foi instalado, tá? Até a vida adulta, né? Então lá na infância, adolescência, chegou na vida adulta. Todas essas programações, tudo que foi instalado, que foram as coisas que você passou, né? Então a gente une a imagem, aquela situação traumática, e a gente usa palavras, né? Então a gente usa a imagem traumática e as palavras, só que a gente, ao invés de reforçar o que é negativo, com a PNL, a gente reprograma essa mente a favor dessa pessoa. Então, a gente usa imagens e palavras para modificar aquela imagem que era negativa. Na prática, sim, bem mamão com açúcar, a PNL é isso. Existem várias definições, muito mais, assim, mas só que eu não trabalho assim. Eu trabalho com uma fala onde a pessoa tem que me entender. Então, resumindo, é isso. A gente faz isso através de técnicas. Então, a gente faz ali a sessão, pode ser individual, em grupo. Sou eu e Iva que trabalhamos juntos nessas sessões de PNL. E aí a gente pega essa pessoa ou grupo e a gente faz técnicas de reprogramação. Então, são técnicas, palavras que a gente usa, assim, com muita orientação, né? Tem pessoas que fazem também. E aí a gente vai levando essa pessoa a trazer essa imagem ruim, essa situação ruim, e com as técnicas, é como se ela estivesse fazendo uma filtragem para aquilo ali ser um aprendizado, não um trauma. Então, se torna um aprendizado e a pessoa consegue seguir. Sabe quando tem gente no emagrecimento que fala assim, cara, eu pareço efeito sanfona? Eu emagreço, depois eu volto tudo, é pior ainda? Então, geralmente essa pessoa, alguma coisa não está muito bem programada na cabeça dela. Então, a gente destrava isso para essa pessoa seguir, entende? Para ela não voltar ao ponto de dor, para ela aprender com a dor e seguir. Seria mais ou menos isso. Eu vou botar um exemplo que, pelo meu entendimento, seria um pouco de PNL. Se estiver errado, me corrija. Seria a mesma coisa que, por exemplo, eu estou aplicando um exercício com um aluno. Estou numa sala, eu trabalho tanto online quanto presencial. E eu dou aula coletiva, grupos coletivos, né?
20 pessoas em sala, 30 pessoas em sala. Já dei aula para 60 pessoas na mesma sala. Imagina, 30 pessoas são perfis completamente diferentes, faixa etária diferente, momento diferente, habilidades diferentes, e por aí vai, condicionamento e tudo mais. E sempre tem aquela pessoa, ou aquelas, que na hora fala, eu não vou fazer, eu não dou conta, eu não consigo. E a pessoa, aí eu insisto, não, vamos mexer nisso, e a pessoa acaba fazendo adaptado. Só que ela ainda não acredita nela. E aí eu faço muito isso, é uma coisa, eu não estudei isso, é uma coisa que eu faço porque eu acho que eu trouxe dos meus tempos de, eu trouxe dos meus tempos de atleta, quando eu lutava jiu-jitsu. De alguém chegar pra mim e falar, cara, olha no meu olho, vai, você dá conta, faz assim, não precisa fazer 10, faz uma. Então, essa palavra, esse jeito, você chegar perto da pessoa e a pessoa... É um reforço positivo. É um reforço positivo. Isso. Tipo, eu não tô preocupado se você vai ser medalha de ouro, eu só quero que você não desista. Tanto que o meu bordão começou, não para mais. Precisa acelerar, só não quero que você pare. E experimenta, como você falou, como é que é? Experiencia. Se permita para você se conhecer. Eu acredito muito que o exercício físico é uma das maneiras mais eficientes de autoconhecimento. Eu só vou poder saber se eu dou conta se eu experimentar aquilo. E se eu não der conta, tá tudo bem. Eu vou dar conta num nível a menos, um nível a mais. Existe progressão e aí entra um profissional para poder auxiliar, para saber onde trabalhar e como trabalhar aquilo. Isso talvez, aí por isso que eu falei, eu não sei se isso é PNL, esse reforço que eu faço. Sim. Você está usando uma técnica que a gente chama de reforço positivo. É sim. Então. Não é qualquer, né? Existem as técnicas específicas, mas essa aí, você está fazendo um reforço positivo. Você nada mais está fazendo do que, quando você olha no fundo dos olhos, você tem uma posição não de cobrança, mas uma posição de eu estou aqui com você, você está, aquela imagem para aquela pessoa e o seu tom de voz, com toda certeza, você não grita. Você não fala, vai, que não sei o quê. Não, você fala o quê? Vai, vamos lá. Às vezes pontual. Eu falo, mas é um geral. Não, mas não é naquela conotação de agressão, é mais no sentido de entusiasmo. Então, ali você está fazendo, sim, um reforço positivo. Você está dando uma imagem para ela, o seu corpo na frente dela está sendo um corpo que está acolhendo e, automaticamente, seu tom de voz, o que você está falando, o seu olhar fixo para ela, está direcionando ela para o resultado que você deseja e para o resultado que, no fundo, ela também deseja. Ela só não acredita nela ainda, né? Até esse reforço positivo. Legal. Então, sim, é sim. É bom saber. Então, também tá certo. Isso aí. Então, é isso. Bom, para quem assistiu até aqui, agradeço, muito obrigado. Deixa o seu like aí. Se você está assistindo isso aqui pela plataforma, você tem a área de comentários aqui embaixo para poder fazer suas perguntas, para poder falar com a gente vai responder. Eu respondo, você sabe. Quem já é aluno do programa sabe que eu respondo quase que instantaneamente. Eu sou muito rápido nessa parte, então você nunca vai ficar sozinha. E se você está vendo isso aqui pelo Instagram, deixa seu comentário também. E se você quiser fazer parte, é só escrever aqui nos comentários Autoestima 100, que eu vou te chamar no direct com cupom de desconto para você entrar no H7 e ter acesso a 100% do nosso conteúdo e o nosso suporte. Tá bem? Lícia, obrigado. Obrigada a você. Tá vendo, beijo para quem fazer mais abraço para quem de abraço. Eu sempre falo, é minha despedida. Vou pedir para você, Lícia, clicar no xizinho para eu poder conseguir encerrar aqui, senão a gente fica preso. Tudo bem. Ó, um beijão, um prazer. Tchau.